Boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje mais um resultado da Operação Tarrafa das Forças de Segurança do Estado, que reforça o patrulhamento nos rios da região para coibir o tráfico de drogas. Nesta segunda-feira foi realizada a maior apreensão de cocaína já registrada no Amazonas, quase 1 tonelada da droga que estava enterrada em uma praia. A droga foi desenterrada pelos próprios acusados de transportar e guardar a cocaína pura em uma ilha na zona rural do município de Iranduba. É muita droga, meu irmão. Nas imagens da Polícia Civil do Amazonas, é possível ver ainda que o entorpecente estava armazenado em dezenas de sacos. A droga precisava ser dividida pelos criminosos para ser transportada de barco até Manaus por um caminho já bem estudado pelos traficantes na região. Em lanchas, policiais fortemente armados cercaram a área em operação em meio à Amazônia. A apreensão de quase 1 tonelada de droga contou com a ajuda de cães farejadores e a partir do trabalho de inteligência. Nossos cães são treinados há mais ou menos 1 ano para desenvolver tanto trabalhos de faro de narcóticos, faro de explosivos, trabalhos de busca, de captura. Foram presos um peruano e um brasileiro, apresentados junto com a droga. É certo que outras quantidades elevadas de drogas já foram transferidas por via fluvial e comercializadas nas cidades. Pela dimensão das nossas fronteiras, a quantidade de drogas que entram no território brasileiro e por via de consequência na região amazônica é muito superior, né? O efetivo ele tem que trabalhar sim de forma direcionada com a informação qualificada para que você consiga combater de forma efetiva nessas questões pontuais. Segundo a Polícia Civil, esta é a maior apreensão de cocaína já realizada no Amazonas. Todo esse entorpecente apreendido significa um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais aos traficantes. Facções criminosas disputam o tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira com Colômbia e Peru, 2 dos maiores produtores de cocaína do mundo. Conforme o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, esta droga veio do Peru. Essa droga, ela possivelmente iria, parte dela, abastecer as bocas de fumo da capital. Não sabemos se parte iria para fora, mas os dados da investigação serão mantidos em sigilo. O que eu posso adiantar é que há um grupo criminoso que atua, lógico, obviamente, lá de cima. Isso vem sendo monitorado, vem sendo acompanhado. O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas evitou comentar a passagem livre de drogas na fronteira amazônica. A polícia cumpre o seu papel de estar em todos os lugares onde quer que aconteça algum delito. E nós iniciamos um trabalho de guarnecer nossa área de Manaus. Nós temos lanchas com nossos policiais percorrendo essa nossa área, não só combatendo o tráfico, mas outros delitos também. No início do ano, a briga entre facções acabou promovendo na capital do Amazonas a segunda maior chacina em presídios no Brasil. Mais de 15 bilhões de reais para 2018 é o que o governo do Amazonas prevê no projeto de lei orçamentária anual que foi entregue hoje à Assembleia Legislativa do Estado. As prioridades do governo estão pautadas na saúde, segurança pública e desenvolvimento do interior. O projeto de lei orçamentária anual de 2018 foi protocolado pelo chefe da Casa Civil, Sidney Leite, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, o orçamento do ano que vem é de mais de 15 bilhões de reais. Nós temos 3 novos fundos, que é um fundo do TCE, um fundo da Assembleia e um fundo da Segurança Pública, que estavam previstos em lei e passam a funcionar a partir deste momento. Uma das novidades da LOA, segundo o governador, que também foi à Assembleia para uma sessão especial pelos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, é o Fundo de Desenvolvimento para o Interior, que vai beneficiar a população dos municípios do estado. Eu estou restaurando o que eu criei lá atrás, há mais de 15 anos. Nós criamos um fundo voltado para o interior, desenvolvimento do interior, o FTI. Esse de recurso eu fui buscar, inclusive no distrito, assim como eu fui buscar o dinheiro para a universidade.
A saúde e a segurança também são prioridades na gestão de Amazonino. A saúde e segurança. É o que o povo está reclamando, é o que o povo quer e é o que nós queremos. Toda a sociedade quer. Saúde e segurança, toda a dedicação. E olha, por mais que a gente se esforce, será pouco. Após a liberação da presidência, a LOA começa a tramitar na casa e deve ser votada até 17 de dezembro, prazo final antes do início do recesso legislativo. Ele vai para a CCJ e depois para a Comissão de Finanças e vai estar apto a receber algumas emendas depois para votação. Nós temos aí 3 sessões, né? Nós temos um prazo para poder apresentar as emendas e depois disso apto a votar. Sem muito mistério, nós sabemos que todo ano nós apresentamos as emendas, todos os deputados têm o direito de apresentar e no plenário a gente vai discutir cada uma delas se vai ser vingada ou se vai ser derrubada ou não. Após a votação, o projeto de lei segue para a sanção do governo. Mais de 14 mil trabalhadores estão com os empregos em risco no Amazonas depois que uma medida do governo federal mudou a nomenclatura do concentrado de bebidas produzido aqui e passou a cobrar impostos dessas empresas. O problema é que, sem incentivo fiscal, o Amazonas, que detém mais de 90% dessas empresas do polo de bebidas nacional, pode ficar sem nenhuma indústria instalada aqui. E se contar toda a cadeia produtiva, o número de trabalhadores afetados pode chegar a 70 mil. Na prática, toda a cadeia de produção pode ser inviabilizada, segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, estado onde a produção do Guaraná é cada vez mais incentivada. Hoje, os concentrados eles estão estratificados ou espalhados em torno de 19 municípios produzindo essa matéria-prima para uso no concentrado, que é a partir do Guaraná, aqui na nossa região. Os incentivos fiscais do setor de refrigerantes da Zona Franca de Manaus, que tem no país a maioria das fábricas de extrato de concentrados, podem estar ameaçados com a alteração pelo governo federal no enquadramento da nomenclatura comum do Mercosul para a fabricação desse produto. O Ministério da Fazenda argumenta que as empresas que vendem o concentrado em forma de kit não estão atendendo o processo produtivo básico, PPB, de mistura e homogeneização dos componentes em Manaus, uma das exigências para receber os incentivos tributários federais. Mas, de acordo com a FIEAM, são maioria absoluta as empresas que cumprem integralmente o processo produtivo básico. Por isso, não há necessidade de você alterar a nomenclatura do Mercosul por causa, se é que existe alguma minoria que vai prejudicar de uma forma muito forte o setor como um todo. Em parceria com os demais envolvidos do setor, o governo do Amazonas já está tomando providências para tentar reverter a medida, inclusive por meio da Secretaria Estadual do Trabalho. Através da nossa bancada federal, vamos nos reunir com o ministro do Trabalho, com o ministro da Indústria também, para juntos lutarmos pelo nosso Estado, né? Porque acontecendo isso, tu já pensou mais de 70 mil pais de família desempregados? A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, também se articula junto aos parlamentares da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e ao governo federal. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que vem a Manaus para conhecer o problema e deve reunir com a bancada do Amazonas a fim de buscar uma solução para o impasse. A agenda do ministro ainda não confirmou a data da viagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje o reajuste tarifário anual para o Amazonas, que já entra em vigor a partir de amanhã, 1º de novembro. O aumento na conta de energia elétrica vai ser de 18,31% para todos os consumidores do estado. As ligações residenciais vão ter um reajuste de 12,67%. Já as ligações empresariais e de baixa tensão, o reajuste vai ser de 12,68%.
Para as indústrias, o reajuste vai ser de 25,17%. O custo médio final para o consumidor chega a 17,13%. O percentual faz parte do calendário anual de reajuste estipulado pela ANEEL. O grupo de motoristas do Uber realizou um manifesto hoje de manhã em frente à Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio dos deputados contra a votação da lei que regulamenta o serviço de transporte de passageiros. O movimento foi maior mais cedo, mas antes do fim da manhã, um grupo de 30 motoristas do aplicativo de transporte de passageiros fez um manifesto pacífico com o intuito de reforçar o apoio aos deputados contra o projeto de lei complementar 28 deste ano, que regulamenta o transporte individual privado de passageiros. A lei hoje está querendo fazer que a gente use placas vermelhas, certo? E quem usa placa vermelha é transporte público. Nós somos transporte privado e não aceitamos o ser transporte público de Manaus, porque vai curtear, vai vir vários impostos e o que vai acontecer é que vai parar, vai acabar, não vai ter mais aplicativo. A intenção foi chamar a atenção deles todas, né? Para ver o que eles podem fazer pela gente aqui, entrar em contato com os senadores, tanto com o Omar, Vanessa e Eduardo Braga. Este motorista trabalhou durante 14 anos na área da saúde e foi demitido. Há 5 meses trabalha com o Uber para manter a família. Temos muitas dívidas a pagar, muitas despesas, que hoje em dia dá para cobrir, mas com muito sacrifício. Se o projeto de lei for aprovado, os motoristas alegam que o serviço vai se tornar inviável e ainda impossibilita o uso de carros alugados para trabalhar. Para mim está saindo a R$35, R$36 a diária, né? Então eu tenho como pagar, estou desempregado, né? E o meu sustento sai da Uber. E graças a Deus eu estou conseguindo pagar essa, que no caso dá quase R$1.600 por mês o aluguel, dá para tirar e ainda dá para ajudar em casa, né? De acordo com o Kalbrenner, cerca de 4.000 motoristas trabalham com Uber na capital. Ele defende que o aplicativo seja regulamentado sem prejudicar a categoria. Acho que todo mundo que está aqui com a gente hoje, todo mundo estão se unindo para justamente a gente ganhar essa causa. Por que a gente não pode trabalhar com transporte privado? Eu quero saber qual é a preocupação. Né? Ninguém fez pesquisa de mercado realmente se o táxi caiu. Ninguém fez pesquisa, ninguém perguntou de nós se nós não queremos. A polícia esteve no local, mas não houve registro de confusão. E o PLC 28 de 2017 entrou em pauta hoje no Senado Federal, sofreu alterações e agora volta para a votação na Câmara Federal. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Apuí, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A mesma previsão para o município de Carauari, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. E em Beruri, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 26 e a máxima de 36 graus. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a lei e, a partir do ano que vem, pedestres e ciclistas de todo o Brasil vão poder ser multados ao cometerem infrações de trânsito. O órgão municipal de fiscalização do trânsito da capital, Manaus-Trans, afirma que ainda não tem um sistema de autuação e cobrança definidos. A Resolução 706 está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, mas só foi regulamentada na semana passada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Pedestres e ciclistas poderão ser penalizados com infrações como a travessia fora do local próprio e em vias em que não houver sinalização, e o pedestre que permanecer nas pistas onde passam veículos. Para este ciclista, vias com estrutura pouco adequada e falta de respeito de muitos motoristas são as questões que precisam ser analisadas. A base é a educação, então tem que ter uma educação, uma orientação muito maior para que cada um entenda seu papel. Depois você tem que oferecer condições para que pedestres e ciclistas possam circular de forma segura e confortável, para somente depois disso você pensar em penalizar
um agente desse, que é o pedestre ou o ciclista. O Manostran se pronunciou sobre o assunto por meio de nota e afirmou que após o sistema de cobrança ser definido nacionalmente, o órgão deve fazer as devidas adequações para efetuar as autuações. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu um prazo de 180 dias para que as cidades se adequem à nova lei. A regra para pedestres e ciclistas vai passar a valer em abril de 2018 e as multas podem chegar até R$ 130. Esse outro ciclista também não é contra as regras, mas acredita que é preciso mais sensibilização dos motoristas. A gente já anda correndo risco, porque eles passam muito perto, buzinam, xingam, mas desde que haja o respeito dos três lados, eu concordo. Entendeu? Porque até o momento a minoria respeita. A resolução também admite a punição de quem utilizar sem autorização vias públicas para festas, práticas esportivas, desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito sem permissão prévia do governo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, apresentada em abril deste ano, mostrou que nos últimos 10 anos a obesidade aumentou 60% no Brasil. E esse diagnóstico também atinge as crianças. A partir disso, o professor de Educação Física implantou em uma escola pública aqui em Manaus um projeto para trabalhar não só a atividade física, mas também combater a obesidade e o sedentarismo das crianças. A ideia rendeu reconhecimento e agora ele concorre ao prêmio Melhor Professor do Brasil. Quando o professor vai até a sala de aula pegar a turma para a educação física, é uma empolgação. Licença, professor. Atenção, quinto ano. Atenção, quinto ano. O projeto STEP, o passo contra a obesidade infantil e o sedentarismo, foi ideia do Jairo, que implantou o método na Escola Estadual de Tempo Integral Almirante Barroso, da Zona Centro-Sul de Manaus, há 6 meses. Dos 3 primeiros, o resultado com a perda de peso dessa turminha foi imediato. Quando eu iniciei o projeto, eu pesei todas as crianças. Pesei as crianças, no final pesei elas novamente e vi que tanto meninos quanto meninas emagreceram e foi muito gratificante. Até ver os depoimentos emocionados dos pais, até criança com humor depressivo eu tinha aqui. E vários professores do mundo elogiaram a coordenação motora das crianças, porque o que eu e ela nós fizemos aqui já é considerado algo inédito no mundo, estamos patenteando, e já que adultos já não conseguem fazer isso que elas estão fazendo. O STEP, que é onde eu consegui vencer a obesidade dele, estão sumindo as academias, mas aqui as crianças provaram que é possível. Eles têm entre 9 e 11 anos de idade. A meninada segue o ritmo da aula e acompanham a coreografia passada pelo professor e não erram um passo. Para essa criançada não tem moleza não. 4 vezes por semana eles vêm para a quadra e praticam aula de step durante 1 hora. E haja empolgação. O projeto do Jairo viralizou na internet mundo afora. A ideia inovadora chamou a atenção do Ministério da Educação, o que premiou ele como o melhor professor de educação física do estado. Através da musicalidade, porque até então a musicalidade era muito trabalhada e muito discutida somente para adultos em ginástica de academia. Um dia em casa eu sentei, comecei a pegar um papel e fiz um esquema num quadrado, porque a folha do papel era quadrada, retangular. E de cada lado desse ia colocando um passo e ia trazendo de forma lúdica para eles. Sendo que no ano de 2016 eu trabalhei de forma animada, descontraída, a lateralidade através de jogos de caloar. As aulas de STEP trouxeram qualidade de vida para os alunos. O Luiz perdeu 5 quilos e a Thalita 2,5. A saúde está muito boa, emagreci bastante, agora umas roupas que não dão mais em mim agora estão dando. E o STEP do professor é muito legal, que ajuda a gente. Eu tô mais divertida, eu comecei a me divertir mais, perdi quilo. O projeto que o professor Jairo fez evoluiu mais na minha atitude. Outra surpresa da turma foi a Fabiane. Ela teve um problema nas pernas após uma paralisia cerebral ainda pequena. Com as aulas de STEP, a coordenação dela melhorou. Melhor do que a fisioterapia que eu fazia, evoluiu mais aqui no STEP do projeto do professor Jairo, ajudou minha atitude, fiquei mais divertida, mais legal e me interajo mais com as outras crianças. Até o rendimento dos alunos na sala de aula tem sido melhor, diz essa pedagoga. A educação física, ela contribuiu também para a educação intelectual, né? Então a concentração melhorou em todas as disciplinas deles.
O Jairo não esperava que um simples projeto para trazer qualidade de vida para as crianças fosse repercutir tanto. Agora está concorrendo a prêmio a nível nacional. Todos os estados nossos vão competir. Então, competir nesse exato momento e o resultado mais para frente nós teremos. Mas assim, o maior resultado eu já tive no Independente de Premiação, que foi a criança que tinha depressão, o humor depressivo ter vencido e mais as crianças terem emagrecido. Eu fui obeso, eu carrego essas marcas. É ruim ser obeso. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região determinou hoje o bloqueio de até 20 milhões de reais nas contas do governo do Amazonas para garantir o pagamento de salários atrasados de trabalhadores terceirizados da área da saúde. São cerca de 800 trabalhadores que atuavam em 4 empresas terceirizadas do Estado e que ficaram sem receber os salários dos meses de junho, julho, agosto e setembro e outubro de 2016. A sentença também condena as empresas réis ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 10 milhões de reais e o Estado do Amazonas a abster-se de realizar terceirização das atividades prestadas por profissionais de saúde sob pena de pagamento de multa de 2 milhões de reais a partir de 31 de outubro de 2018. O magistrado destaca que o prazo de 1 ano estabelecido na decisão é suficiente para que o Estado realize os concursos públicos necessários para a contratação desses servidores. O governo do Amazonas afirmou que vai recorrer da decisão e cita inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal de janeiro deste ano contra o bloqueio das contas do governo do Amazonas para o pagamento de verbas trabalhistas de empregados terceirizados. Essa decisão levou em conta o entendimento do STF de que a responsabilidade subsidiária da administração pública em casos de terceirização não pode ser presumida. No mês de setembro, o setor imobiliário registrou crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, demonstração da reação da economia com esse aumento nas vendas de casas e apartamentos. Setembro foi, sem dúvida, o melhor mês para o setor imobiliário na capital amazonense. O Sindicato das Empresas da Construção Civil registrou alta de 10% se comparado ao mesmo período do ano passado. O crescimento, segundo o Sinduscon e a ADEME, foi impulsionado pelas vendas de imóveis populares de até 2 dormitórios, que em média custam até R$230 mil. De acordo com o levantamento feito pelas empresas, as vendas do mês de setembro deste ano chegaram a movimentar um montante de R$74 milhões. Das vendas em setembro já reagiram, foram muito melhores do que em agosto. A gente está vendo a sinalização da taxa de juro muito baixa. Taxa de juro baixa aquece o mercado imobiliário. Então, se você quer um imóvel, é o último momento de você ainda encontrar uma boa opção no mercado. A pesquisa do mercado imobiliário mostra ainda que no mês de setembro foram comercializados 236 novas unidades, entre imóveis horizontais, que incluem as casas e os terrenos, e os imóveis verticais, que incluem apartamentos e salas comerciais. Então isso mostra sinais de que a economia está recuperando e que a perspectiva de venda de imóveis é bem melhor para 2017 e 2018. Entre os 26 bairros com unidades habitacionais disponíveis, o Tarumã, na zona oeste da cidade, lidera o número de vendas. Só no terceiro trimestre, o bairro vendeu 106 unidades, o que representou 50,7% das vendas. Já o bairro Ponta Negra, que vendeu 56 unidades, liderou o total de valores movimentados, quase R$30 milhões. 2 paratletas amazonenses foram convocados para a seleção brasileira de halterofilismo e vão representar o país no Mundial da categoria no México. A disputa vai ser ainda este ano. Força nos braços, esses paratletas de halterofilismo têm de sobra. Eles mostraram a garra e a força de vontade para conquistar títulos em um campeonato brasileiro, que aconteceu em São Paulo. Com essa e outras competições, ganharam destaque para competir a nível internacional. Estou me preparando foco e o objetivo é tentar ficar entre os 3 melhores lá no México. Tentar fazer o meu melhor lá. O Vitor tentou entrar no campeonato mundial por meio do Parapan
e não conseguiu. Mas ele não desistiu do sonho. Conquistou títulos regionais para ganhar destaque e ser selecionado. Coisas que no Parapão eu não fiz e nos regionais eu acabei medalhando em todos, trazendo medalha para casa. No último regional eu trouxe ouro e prata, dessa vez eu trouxe uma prata. Então, assim, o desenvolvimento que eu fiz em 2017, eu consegui a vaga para ir para o México e lá a gente vai brigar para trazer mais uma medalha para casa. Meninos novos, são jovens, né? Então, perspectiva de trazer um resultado já nesse primeiro Mundial, entre ficar entre os 3 primeiros. E o objetivo maior nosso é que eles treinem para participar da Paralimpíada lá de Tóquio em 2020. As conquistas de Lucas e Vitor já são inspiração para outros jovens que estão começando no mundo do esporte, como Daniel, que também tem o sonho de competir profissionalmente. Eu quero trazer muito resultado para o Amazonas ainda e o meu objetivo é entrar na seleção brasileira para competir não só aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu não quero bater com os meus parceiros de competição, eu quero para fora, para trazer resultado de fora para o Brasil e para o Amazonas. A competição internacional vai ser no México, do dia 2 ao dia 8 de dezembro. Agora é só torcer pelo título internacional dos paratletas amazonenses. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa Exatlon. Uma boa noite para você e até amanhã.